Jesus, teu nome é poderoso. Jesus, teu nome é glorioso. Majestoso Rei, grandioso Senhor da minha vida. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és a razão da minha vida. Tudo que eu tenho vem de ti, tudo que eu sou é para ti. Jesus, tu és tudo para mim. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, és tu, Jesus, na minha vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, é o que tu és na minha vida. Jesus, tu és tudo para mim. Tu és tudo, Jesus. Tu não és mais aquele menino nascido na manjedoura. Tampouco tu és, Senhor Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que foi chicoteado. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és a raiz de Davi. Tu és aquele que venceu, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está assentado à direita de Deus Pai, o nosso advogado, o nosso intercessor, o justo juiz, aquele que é o leão da tribo de Judá. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você enxerga Jesus hoje? Qual a imagem que você tem de Jesus hoje? Assim, para você, qual é a imagem que você tem de Jesus? Você ainda tem aquela imagem do Jesus da manjedoura, nascido da Virgem? Você ainda tem aquela imagem do Jesus crucificado, ensanguentado, esbofeteado, cuspido? Qual é a imagem que você tem de Jesus? O apóstolo João, ele nos traz no livro de Apocalipse uma visão de Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que vai voltar para nos buscar, o Jesus que está sentado à direita de Deus, que foi exaltado sobre o nome sobre todo o nome. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 18, nós lemos assim: E entre os candelabros estava alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo.
Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. João tem a visão desse Jesus maravilhoso assentado no trono, aquele que está no meio da sua igreja, aquele que está protegendo, intercedendo, orando pela sua igreja, cuidando da sua igreja, da sua noiva. E nessa visão, João nos dá 10 características que são distintas, 10 como é que eu posso dizer? 10 características mesmo de Jesus, né? Que Jesus coloca e Jesus nos mostra o que ele verdadeiramente é. Veja só, no versículo 13, João fala das vestes de Jesus. Aqui ele diz, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. As vestes, elas nos falam de Cristo como sacerdote, de Cristo como rei, aquelas vestes sacerdotais e as vestes reais. Então ela nos mostra Jesus reinando sobre o povo, reinando sobre a igreja e ministrando como sendo sumo sacerdote, como a palavra de Deus nos diz que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Apesar de Jesus ser da tribo de Judá e não ser da tribo de Levi, da onde vinham os sacerdotes, mas Jesus foi feito sacerdote, foi feito sumo sacerdote. Então João tem essa visão de Jesus com vestes sacerdotais, com vestes reais. Aquele que administra a lei, a palavra do Senhor sobre o seu povo, sobre a igreja, e aquele que governa a sua igreja como rei. É por isso que nós dizemos, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a nossa vida. Em segundo lugar, no versículo 14, João fala de cabeça. João fala, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. A cabeça branca fala da divindade de Jesus, santidade, fala da eternidade de Jesus. A cabeça branca também é símbolo de honra e transmite a ideia de sabedoria e dignidade. Aqui está dizendo que Jesus tem toda a honra, tem toda a glória, tem toda a sabedoria. Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então aqui, João nos mostra como Jesus foi exaltado. Jesus não é mais aquele da cruz sofredor. Jesus não é mais aquele menino indefeso da manjedoura. Mas Jesus agora é exaltado. Em terceiro lugar, no versículo 14 também, João fala dos olhos de Jesus. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E fala da sua onisciência. Quando João fala dos olhos, ele está dizendo que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas.
Ele conhece o nosso profundo, o nosso interior. Ele sabe o que nós estamos fazendo em todos os lugares aonde nós estivermos. Jesus vê tudo aquilo que nós fazemos. Ele vê cada um de nós em todo o tempo. Em quarto lugar, no versículo 15, nós vemos João falando dos pés de Jesus. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Os pés, ele diz que transmite a ideia de força, de estabilidade. O bronze reluzente, ele transmite a ideia de autoridade, de firmeza, de autoridade, de força. Ele fala da onipotência de Jesus. Que Jesus é onipotente. Ele tem todo o poder sobre ele. Todo o poder lhe foi dado. E esse poder, ele serve para julgar os nossos inimigos. Em quinto lugar, ele fala da voz de Jesus, também no versículo 15. A sua voz como o som de muitas águas. Então, a voz de Jesus, a palavra de Jesus, o verbo, é que tem poder, tem força, tem autoridade para nos julgar, julgar os nossos inimigos, para interceder e orar por nós, para ser nosso advogado. A voz de Jesus como voz de muitas águas, voz de potente, a voz que chega longe, que vai aonde precisar ir. E ele detém sempre a última palavra. A última palavra sempre vem de Jesus, sempre vem de Deus, não é dos médicos, não é do seu patrão, não é da sua mente ou mesmo do inimigo que tenta te enganar. A última voz, a última palavra é a de Jesus, é a que prevalece. Essa é a visão que nós temos que ter de Jesus, o Jesus poderoso, o Jesus que está conosco até a consumação dos séculos. Em sexto lugar, o apóstolo João fala das mãos de Jesus. No versículo 16, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Aqui está dizendo que na mão de Jesus tem autoridade, tem a governança das igrejas. As 7 estrelas representam as 7 igrejas daquela época. E ele diz que Jesus tem o governo, tem autoridade na sua mão. Mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar ninguém da sua igreja, das suas mãos. No livro de João, no capítulo 10, versículo 28, nós vemos assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E nós vemos também no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 39, nós lemos assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada escapa das mãos de Jesus. Nada escapa do seu governo, da sua autoridade. Em sétimo lugar, João fala da boca de Jesus. Também no próprio versículo 16, ele diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Fala da palavra do juízo, o juízo incontestável que sai da sua boca. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Jesus tem a última palavra. No princípio, lá no livro de Gênesis, mostra que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. E o verbo, que é a palavra, é Jesus. Em oitavo lugar, também no versículo 16, nós vemos João falando do rosto de Jesus. Da sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O rosto de Jesus. O rosto de Jesus, a visão, não é mais de um Cristo servo. Não é mais daquele Cristo sofredor. É aquilo que eu estou falando desde o princípio. A visão agora não é mais do menino na manjedoura. Não é mais do Cristo perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. É o Cristo cheio de poder. É aquele que foi exaltado. É aquele que morreu, ressuscitou e foi exaltado. Esse é o nosso Jesus. É essa visão que nós temos que ter, porque Jesus vai voltar para nos buscar dessa forma. Como vencedor, como aquele que venceu a morte, venceu o inferno, e vai voltar para nos buscar e nos levar para viver com ele. Em nono lugar, aqui fala da perenidade, no versículo 17, fala da constância, que Jesus é perene, ele é eterno, ele está sempre conosco. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e serei o último. Jesus, ele é hoje, ele foi ontem e ele será para sempre. Então aqui fala que ele é o criador, o sustentador, o consumador de todas as coisas. Ele é que cria, controla, julga. Jesus é enaltecido como vitorioso e último inimigo. Ele venceu a morte. O último inimigo ele venceu foi a morte. Em 10º lugar, no versículo 18, ele fala da vitória triunfal de Jesus. Quando Jesus vence a morte na cruz, quando Jesus vence o inimigo, quando Jesus paga o preço pelos nossos pecados, quando ele entrega o seu Espírito na cruz, dizendo: está consumado. Aqui foi pago tudo que era devido. Paguei o preço pela vida de todos, todos, sem exceção. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus é visto como vitorioso. Jesus é visto como glorioso. Jesus é visto como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que governa, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nosso Jesus. Aquele que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro de
Apocalipse, no capítulo 20, versículo 24, aliás, versículo 14, nós lemos assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Jesus os lançou. Jesus lançou a morte e o inferno no lago de fogo. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, nós lemos assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E eu quero perguntar novamente a você: qual é a visão que você tem de Jesus? Qual é a visão que você tem daquele que nós chamamos ser o nosso Senhor, o dono da igreja, o cabeça da igreja? A nossa visão de Jesus tem que ser daquele que é todo-poderoso, aquele que vai voltar para nos resgatar, aquele que voltará para nos buscar e nos levar a morar com ele. Essa é a visão que nós temos que ter de Jesus. Se você tem alguma outra visão que não seja essa de Jesus, a sua visão está desfocada. A sua visão está errada. A sua visão está imperfeita. Você está vendo alguém que é perfeito pelos olhos imperfeitos naturais, os seus olhos imperfeitos. Nós temos que permitir que o Espírito Santo retire dos nossos olhos toda escama, tudo aquilo que não pertence a Deus e que nos impede de enxergar Jesus como ele é. Você sabe por que é tão necessário nós termos essa visão de Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo. Nós nos espelhamos em Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer de glória em glória. Nós temos que andar de fé em fé. Que o nosso objetivo é chegar à estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Então nós temos que chegar à estatura de Jesus, mas para isso nós precisamos tirar dos nossos olhos toda escama, todo embaçamento, toda miopia que impede que a gente enxergue Jesus como ele realmente é. Que essa palavra hoje venha te dar entendimento de quem é verdadeiramente Jesus. De quem é hoje o Jesus que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é Jesus que foi exaltado, que foi erguido, enaltecido, aquele que tem o nome sobre todo nome, aquele para quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Olhe para Jesus, enxergue quem é Jesus. Quando você estiver passando por tribulações, por problemas, quando você estiver passando por enfermidade, por falta de alguma coisa, escassez, olhe para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Olhe para Jesus, aquele que multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Olhe para Jesus, aquele que andou por sobre as águas, aquele que deu uma pesca maravilhosa para Pedro, Tiago, João, André, quando eles não tinham pescado nada. Esse é o Jesus que nós devemos ver. Esse é o Jesus que nós temos que ter em mente. Que essa palavra venha te dar esse discernimento e venha te despertar para o verdadeiro Jesus que vai voltar para nos buscar muito em breve, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu gostei. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a vários e vários e vários lugares, para muito mais pessoas. Com a graça de Deus, nós estamos pregando esse evangelho e levando essa palavra a todos aqueles que Deus quer alcançar. Seja um missionário de Deus.
Pegue o link dessa palavra e envie para suas redes sociais, poste nas suas redes sociais, envie para os seus contatos. Seja um missionário de Deus. Permita ser usado por Deus para edificar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque seus comentários aqui embaixo. Deixa a gente te conhecer melhor. Coloque seu pedido de oração. Permita que a gente te ajude em oração. Em nome de Jesus. Se esse for o direcionamento que Deus colocar no seu coração, faça. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e que você faça a diferença onde quer que você esteja. Seja sempre um canal de bênção para os outros. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.